Quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo. É uma satisfação estar mais uma vez juntos para meditarmos na Santa Palavra de Deus. Eu quero convidar a todos para observarmos na Palavra do Senhor, na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e versículo de número 4, que nos diz o seguinte: nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Meus queridos, é uma satisfação meditar nesse texto sagrado, pois ele trata de confiança. O texto, na primeira parte, diz assim: temos confiança em vós no Senhor. É importante pensar nisso. Confiança. Há uma maneira de se ter confiança em uma pessoa que envolve uma verdadeira maneira de homenagear uma pessoa que tem a dignidade moral de ser valorizado, considerado de forma honrosa. Quando um amigo considera o que dizemos, o que falamos, sem precisar procurar meios para investigar se é verídico o que lhe comunicamos, é uma forma de demonstrar uma confiança absoluta no nosso caráter. Eu lembro de um texto, de um relato histórico, e que fala sobre um episódio da vida de Alexandre. Nos diz que a Alexandre acusaram, ou seja, lhe acusaram o médico de Alexandre perante o general, de que ele tinha a intenção de o envenenar. Mas prontamente Alexandre, o general, ele chamou o seu médico, Filipe, e o que ele tinha preparado como remédio, na vista dos acusadores e do seu amigo, ele bebeu o que ele lhe havia preparado. Mas o que nós entendemos com esse ato foi uma demonstração honorífica demonstrada por Alexandre, o general. Ele demonstrou quanto descansava na sua fidelidade, o quanto ele confiava no seu caráter, na sua fidelidade. Meus queridos, quando nós observamos na Santa Palavra de Deus, o apóstolo São Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses e diz: temos confiança em vós no Senhor. E ele diz de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. De acordo com a palavra de Deus, nós entendemos quando temos comunhão com Cristo, temos comunhão com o Senhor Jesus, nós podemos também dar fruto, o fruto do Espírito. E em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, descreve o fruto do Espírito. E lá fala sobre fé, que também é traduzido por fidelidade. Quando o cristão ele tem essa característica cristã e mostra o fruto do Espírito, fidelidade,
ele se mantém no caminho. Ainda que o caminho seja estreito, apertado, mas ele se mantém no caminho porque sabe que é o caminho da vida. É o caminho que leva à vida, que conduz à vida eterna. Mas o caminho largo o conduz à perdição eterna. Meus queridos, quando nós encontramos na palavra de Deus, em Hebreus, o apóstolo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, e versículo de número 2, nos diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E o importante que, em outra tradução, nos diz assim, de que maneira, na realidade nos diz a maneira como nós podemos e devemos olhar para o Senhor Jesus. Diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Estamos vivendo em uma época que, quando nós observamos a história do cristianismo através do século, tem arquivos, ou os arquivos históricos da igreja, do cristianismo, ao observarmos, encontramos escândalos dos personagens eclesiásticos. A decadência de instituições monásticas, os desacertos políticos, diplomáticos ou científicos, religiosos, e vemos que os representava, e muitos ainda atualmente que os representa, têm causado escândalos dolorosos para a igreja do Senhor. Entendemos na realidade que isso se trata da fragilidade humana, da imperfeição humana. E que o ser humano está sujeito a erros, a trazer escândalos, mesmo quando eles, na realidade, representam a igreja do Senhor. Não estamos falando de um líder, estamos falando de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, assim diz o Senhor Jesus. Mas mesmo olhando para a história, nós podemos ver escândalos que os que assim representavam a igreja do Senhor mostrou que na realidade não são eles o que mantém a igreja, que sustenta a igreja, mas é o dono da igreja, o Senhor Jesus. Mas ainda que essas pessoas errem o alvo e que ao observarmos, procuramos analisar, esmiuçar, investigar as realidades do cristianismo, e vemos tantos escândalos dos que assim se identificam, ou pelo menos diz ser cristão, e mal representam o corpo do Senhor Jesus. Mal representa a igreja do Deus vivo. Mas nós não podemos perder a visão, como que por uma miopia voluntária, ficarmos olhando para pessoas, olhando para os escândalos, olhando para o que sucede, de forma que se torna um escândalo, um tropeço, um obstáculo para a nossa fé, para a fidelidade para com Deus. Não
devemos olhar para pessoas que assim se tornaram um escândalo, um obstáculo para as vidas que assim desejam seguir o Senhor Jesus. Mas devemos olhar além dessas pessoas e não parar na nossa caminhada, porque o Senhor Jesus espera que sejamos fiéis. É claro que não temos o direito de humilhar quem errou o alvo, mas precisamos confiar no Senhor e permanecer na sua presença. Porém, ao observarmos em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o Senhor Jesus, ele diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Meus queridos, a quem você, eu, nós estamos sendo fiéis? Ao Senhor? De quem depende a nossa fidelidade? Ou a quem devemos ser fiel? Se formos infiéis, a Bíblia diz que ele permanece fiel, ele não muda. Mas Deus espera de nós a fidelidade. Por isso o Senhor Jesus, ele disse para a sua igreja: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Olhe para Jesus, firme, com o olhar fixo, firmemente para o Senhor, e siga adiante. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te bendiga e te dê graça para prosseguir, olhando para o Senhor Jesus. Eu creio que há pessoas que confiam também em você, porque sabe que você tem o fruto do Espírito, então podemos descansar na sua fidelidade. Que o Senhor te ajude.